Olá, turma. Nessa aula vamos aprender a fazer a conclusão da redação, tá? Vamos então, sem perder tempo, passo a passo. Então, olha só, pessoal. Novamente, vocês vão receber uma tese, um tema. Do tema, vão criar uma tese. Depois, vão o argumento 1, o argumento 2, vão montar os argumentos de vocês. E desses argumentos vai sair a conclusão. Ou seja, a conclusão mistura tudo isso, tema, tese e argumentos, ok? Então, a conclusão vai abraçando aí tudo, tema, tese e argumentos, vai montando aí a conclusão. Bom, a conclusão da redação de vocês deve resumir todos os argumentos que foram levantados. Então tem que resumir os argumentos ao longo do texto, né? Sendo assim, o aluno deve fazer o quê? Um apanhado geral e breve, certo? Se for Enem, uma proposta de intervenção tem que ser criada. Tá? Vamos continuar. Vamos ver aqui um exemplo. Redação. Com a revolução tecnológica científica, iniciada nos anos de 1970, diversas alterações ocorreram no planeta. Uma delas foi o surgimento de novas alternativas para influenciar o consumo da sociedade e seus impactos. Nesse âmbito, nota-se um aumento cada vez maior de pessoas que querem parecer com seus influenciadores. Logo, é perceptível a mudança na forma de consumo, já que a moda é aquilo que os influenciadores digitais consomem. Então aqui seria o poder dos influenciadores digitais, né? E aí está falando aqui com a revolução técnico-científica, muitas alternativas surgiram, e aí ele colocou, nota-se nesse âmbito, um aumento cada vez maior de pessoas que querem parecer com seus influenciadores. Certo? E isso influencia na forma de consumo. Essa é a tese dele. Ele continua. Em primeira análise, deve discutir o aumento da pirataria. Forma de consumo, ele vai falando aqui sobre pirataria. Olha só, uma forma de consumo. Acerca disso, fica nítido o crescimento da venda de produtos falsificados. Assim, é incontestável afirmar que, por falta de recursos financeiros, as pessoas acabam optando por réplicas, pois seus ídolos utilizam produtos de marcas internacionais e de grande poder aquisitivo, ou seja, como é caro para eles, eles acabam recorrendo aos piratas. Além disso, é de suma importância avaliar como vai caminhando a população brasileira, as pessoas estão se tornando vazias e sem pensamento próprio. Nesse contexto, ficam evidenciados os impactos da forma de consumo, dadas as circunstâncias que só se veste e se usa o que os influenciadores estão usando. Portanto, é notório que está se criando uma massa de pessoas sem personalidade, influenciadas por um grupo que só pensa em si. Então ele falou muito sobre a influência, sobre imitação, sobre pirataria, conforme consumo para parecer com os influenciadores. Então agora ele vai ter que apresentar a proposta dele, a conclusão. Nós temos aqui primeiro o tema, né, que é identificado, que é os impactos dos influenciadores de consumo digitais, é o tema. Desenvolvimento, a tese, o desenvolvimento do parágrafo, tá? A tese dele é que os seguidores querem parecer com os influenciadores, e ele conclui, né, dizendo que vai discutir a mudança na forma de consumo e a moda. No segundo parágrafo, ele fala sobre a mudança na forma de consumo. A pirataria é o tópico central, depois aumenta de venda de falsificados e é incontestável a falta de recursos financeiros, né, dos que compram para parecer com seus ídolos. No último parágrafo ele fala sobre pessoas vazias, sem pensamento próprio, é o tópico central, né? Aí ele fala, é evidente os impactos, só se usa o que os influenciadores usam, por isso são pessoas vazias, sem pensamento próprio. E ele conclui, está se criando uma massa de pessoas sem personalidade. Vamos então para a conclusão. Tese dele,
Seguidores querem parecer cada vez mais com influenciadores, lembram disso aí, né? Desenvolvimento, aumento de venda de falsificados. 2, só se usa o que os influenciadores usam. Massa de sem personalidade. Então vamos lá. Tá aí a introdução do... Agora vamos lá, como eu vou fazer o parágrafo? Na introdução do meu último parágrafo, eu vou retomar a tese. Depois, vou resumir os meus argumentos. Então, na introdução, tomar a tese, resumir os argumentos e ligar com a tese na conclusão do parágrafo. Isso para um parágrafo, pessoal, que não seja do Enem, um parágrafo qualquer. Dessa forma, retome a tese. Em consequência disso, resuma os argumentos. Assim fica comprovado que liga os argumentos à tese. Vamos ver como é que ficaria. Dessa forma, torna-se contestável que os influenciadores digitais ditam a moda aos seus seguidores. Foi isso que ele falou ao longo da redação. Então, só resumiu. Em consequência disso, observe-se o aumento de produtos pirateados para as camadas mais carentes em busca de produtos similares aos dos ídolos. Olha só. E agora eu vou ligar esses dados à minha tese. Assim fica comprovado que, na busca de padrões apresentados na mídia, os cidadãos intensificam o consumo até mesmo de produtos ilegais. Certo? Então, praticamente, esse parágrafo é um resumo de tudo que eu falei. Agora vamos para o padrão Enem. Primeira coisa, eu tenho que dizer quem vai fazer, quem é o responsável. Segundo, o que? Qual a ação que vai praticar? Terceiro, por que meio? Quarto, qual a finalidade? E quinto, qual é o efeito? Pessoal, esses agentes têm que estar todos na redação de vocês. Porque cada um vale 40 pontos. Cada agente desse que eu coloco na minha conclusão, eu ganho 40 pontos. Então, 40, 60, 80... Aliás, 40, 80, 120, 160, 200 pontos. Então, vamos ver como é que fica. Diante do exposto, confirma-se que resuma a sua redação. Em consequência disso, o quem deve o quê? O que ele vai fazer? Por meio de qual meio? Ponto. Esta ação tem como finalidade aí combate os problemas que você mostrou nos argumentos. Desse modo, espera-se que apresente um efeito. Vamos ver na prática. Diante do exposto, pessoal, essa conclusão para vocês agora é um exercício de preencher lacunas. Você sempre vai fazer assim. Diante do exposto, confirma-se que a mídia de consumo causa negativos impactos psicológicos e financeiros. Então, eu resumo minha redação aqui, em uma frase. Diante do exposto, confirma-se que a mídia de consumo causa impactos negativos psicológicos e financeiros. Em consequência disso, agora quem? O Congresso Nacional deve o quê? Criar leis de proteção aos usuários das redes. Por meio de qual meio? Por meio de incentivos fiscais da União. Ponto. Esta ação tem como finalidade combater os problemas. Premiar influenciadores e programas que combatessem a pirataria e o consumo de moda, ou que combatam a pirataria e o consumo de moda. Olha só, então vamos combater o problema, que é pirataria e consumo de moda, né? Então vamos combater, a finalidade é essa. Desse modo, espera-se que o efeito, qual é o efeito? Gerações mais conscientes, menos consumistas, sejam a realidade de um futuro próximo. Eu posso usar isso aí para finalizar a minha redação. Ok? Então tá aí. Certo? Vou botar esse PDF para vocês. O PDF está aí com todas as atividades, todos os exercícios. Deem uma olhada para que vocês possam compreender bem. Aí foi mais uma redação. Vamos ver aqui mais uma conclusão do padrão Enem. Se eu passar aqui. Aqui tem um resumo de toda essa redação. Olha só. Vamos lá. A tese dessa redação. As redes sociais são usadas para propaganda. Aqui é o mau uso das redes sociais. Desenvolvimento. Conhecimento sobre necessidades e o que melhora a produção de patrocinadores. Então, ou seja, as redes sociais são usadas com propagandas, mas elas são usadas porque os patrocinadores investem nos influenciadores, né? Por causa do conhecimento, por eles serem conhecidos. E ele diz mais um, é por meio das redes sociais que as empresas conquistam clientes. Ou seja, ele não condena, né? Se ele não condena, ele vai fazer uma proposta que apoie isso. Então ele coloca quem? Vamos lá, vamos ver como é que ficou.
Diante do exposto, confirma-se que, o resumo da redação, não há, que há uma permuta consensual entre empresas, financiadores e seguidores, já que ele falou que é uma coisa boa, né? Em consequência disso, quem, ó? O Ministério da Economia deve o quê? Criar programa de incentivo à mídia. Por meio de quê? De financiamentos e palestras e pesquisas. Esta ação tem como finalidade qualificar o consumo de itens, já que ele foi a favor, considerados necessários, facilitando a informação ao cliente das redes sociais. Desse modo, espera-se que, qual é o efeito? Olha só, haja um crescimento da propaganda pela facilitação do conhecimento dos cidadãos acerca do produto. Então, use esse modelinho aí para fechar o parágrafo conclusivo de vocês, tá? E essa redação aqui eu não vou trabalhar com vocês. Vocês podem ver, vai estar aí no PDF, então tem 3 modelinhos aí para vocês, certo? É o mesmo assunto, só que outro ponto de vista, tá? E aí o tema para a redação de vocês. Produza um texto dissertativo argumentativo sobre o tema linchamento virtual, a cultura do cancelamento. Orientações, no mínimo 25 linhas, no máximo 30 linhas. Faça o projeto de texto. Parágrafo introdutório. Primeiro período apresente o tema. Segundo, a tese. No terceiro, o índice, né, do que vem, o sumário do que vem pela frente, que você vai falar no segundo parágrafo, no terceiro, na conclusão. Nos parágrafos de desenvolvimento, né, tópico frasal no primeiro, na introdução, depois apresente a defesa da tese, depois uma conclusão que ligue. No parágrafo conclusivo, no estilo Enem, quem, o que, por que meio, finalidade e efeito. Lembre-se de fazer tudo isso aí. Terminado, envie a redação aqui no grupo e até quarta-feira para que eu faça as correções, certo? Um abraço para vocês, até a próxima aula.